Marcando, Aline? Então, bora. Gravando. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Ser o Ser. Hoje eu estou aqui com a Rafa mais uma vez para a gente falar sobre uma ferramenta, uma não, né? Duas ferramentas da jornada de autoconhecimento. Duas ferramentas que podem te apoiar dentro da sua jornada de autoconhecimento, certo? Então, possivelmente você já sabe, tá escrito aqui embaixo no título, né? Então a gente está aqui hoje com a Rafa. Fala pra galera quem você é, para o pessoal que caiu de paraquedas e ainda não viu nenhum episódio seu. Quem que você é, Rafa? Eu me chamo Rafaela Pacheco, eu sou astróloga e trabalho também com desenho humano. Legal. Então hoje a gente está aqui exatamente para falar sobre isso, sobre a astrologia e sobre o desenho humano e como essas duas ferramentas podem ser interessantes para as pessoas dentro de uma jornada de autoconhecimento delas, para elas se entenderem, para elas saber quem elas são, para elas começarem a se descobrir o que faz sentido para elas e o que não faz. Porque às vezes, né, a gente até sabe o que faz sentido, mas é tão inconsciente. E acho que a astrologia, ela dá uma consciência, ela traz uma racionalidade pra gente, né? Ela traz uma percepção. Quer começar? Quero. Traz uma base, né? A gente já falou em algum outro momento, mas na jornada de autoconhecimento, as pessoas elas acabam se afinizando por uma outra ferramenta, né? Que ajude mais, que faça mais sentido, né? E pra mim, sempre foi a astrologia. Até eu conhecer o desenho humano, que também agregou, mas assim, o desenho humano, ele é uma ferramenta que usa estudos também da astrologia. Legal. Então, assim, a astrologia pra mim é o que fez mais sentido, é o que mais me ajudou, é o que mais me trouxe pra consciência, né, de quem eu sou, do que é mais importante pra mim e dos meus ciclos e das minhas jornadas, né? É o que faz eu entender o que eu tô passando e isso traz um conforto maior, né? Legal, legal demais. Porque eu acho assim, a astrologia é uma coisa muito consciente para todo mundo, né? O pessoal sabe o que é astrologia. A gente aqui ainda vai adentrar um pouquinho mais na astrologia, porque tem muita gente que fica no raso. Mas o que é o desenho humano? Antes da gente se aprofundar no tema e fazer perguntas mais específicas, que eu tenho um monte para te fazer, o que é o desenho humano? Então, o desenho humano é uma ferramenta que agora que está expandindo, né? E é uma ferramenta que traz estudos tanto da astrologia, quanto do I Ching, quanto da Cabala, quanto do sistema de chakras, para mostrar como que a gente foi desenhado e projetado para ser e funcionar. É como se fosse o nosso manual de funcionamento de uma geladeira, né? Então, mostra como que a gente funciona internamente, Legal. como que é a nossa energia, como que é a nossa dinâmica energética. E qual que é a diferença da astrologia para o desenho humano? Só para as pessoas poderem entender um pouco melhor isso. Então, o desenho humano, ele é um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, porque ele usa a astrologia e outras ferramentas combinadas, né, para trazer informações importantes sobre quem a gente como a gente funciona, né, no nosso cerne, na nossa essência. A astrologia, eu sinto que ela dá informações mais objetivas, no sentido de o nosso mapa astral ele se divide por casas, cada casa representa uma área da nossa vida, né? A gente tem os planetas, o planeta que traz a nossa percepção sobre o amor, sobre a carreira, né? Então a astrologia eu sinto que é mais pontual, é um pouco mais fácil de entender para a maioria das pessoas. Mas as duas são ferramentas incríveis e que quando combinadas, pelo menos pra mim, faz assim, uou! Cabeça de astróloga, né, amiga? Você tem uma linguagem própria, você tem uma forma de pensar já muito clara na sua cabeça. Então você olha para as coisas, né, já com essa linguagem, já meio que direcionando, já meio que trazendo significado, né? Porque linguagem é isso, é uma forma. E existem várias formas. Então existem vários tipos de linguagem, né? E a gente vai trazendo um significado para as coisas de uma forma muito impressionante. Eu gosto muito de falar que a astrologia é uma linguagem, né? E tem, inclusive, muitas pessoas que falam, né? Se você acredita ou não em astrologia, é você acreditar ou não numa linguagem, Exato. sabe? Não é uma coisa para se acreditar ou não, é uma coisa que existe, é uma forma de se comunicar. Então, várias ferramentas de autoconhecimento, no fundo, elas falam a mesma coisa sobre você, elas te levam para o mesmo lugar. Então, são diferentes linguagens que te ajudam a você se conhecer e cada pessoa
tem maior ou menor afinidade com aquela linguagem, maior facilidade com francês, ou com inglês, ou com português, é mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Isso acontece muito comigo quando eu estou atendendo as pessoas. São pequenas palavras ou pequenas posições que as pessoas se colocam, se ajeitam. Nossa, eu já vou ressignificando, já vou trazendo significado para as coisas, né? Então eu entendo muito o que você quer dizer. E é isso, gente. Ferramenta, quando a gente fala de ferramenta de autoconhecimento, é sobre isso. Cada ferramenta tem uma linguagem diferente, que vai performar diferente e tem pessoas que vão conseguir se familiarizar, se sintonizar, se conectar melhor com alguns tipos de linguagens específicas. E se autoconhecer e entender quais são as ferramentas que são mais interessantes para você, certo? Agora, adentrando um pouco mais nesse mundo de astrologia e de desenho humano, eu queria te perguntar uma coisa. Qual é o tipo de coisas que as pessoas mais te procuram para entender? Por exemplo, Rafa, eu faço sempre minha revolução solar. Eu não sei se todo mundo entende o que é isso, mas queria que você explicasse um pouco sobre isso. Para mim, a astrologia, ela vem num lugar de revolução solar e ela me guia nesse lugar. Então, eu uso muito as leituras que você faz para mim de revolução solar para me guiar dentro da minha própria jornada, para me trazer expansão de consciência. Então, eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso para a gente e como essas leituras, né, em cada leitura, de cada forma que ela pode performar, como que ela pode ser entregue melhor para dar orientações diferentes para as pessoas, entende? Sim, sim. O nosso mapa astral, ele tem tudo escrito ali. Você pode obter qualquer tipo de informação sobre qualquer coisa, a qualquer momento, dependendo da pergunta que você faz, tá? Dependendo do olhar que você direciona para um ponto do seu mapa, dos trânsitos, enfim. Então, o que a astrologia dá pra gente? Ela dá tudo, né? Mas tem algumas coisas que realmente já estão mais estabelecidas. Então, por exemplo, existem as leituras do mapa natal, que são os mapas de nascimento, que mostra como o céu estava no momento que a gente nasceu. Essa é a leitura mais procurada, principalmente para quem está entrando em contato pela primeira vez com a astrologia, que é para se conhecer. Então, nessa leitura, a gente consegue entender questões de personalidade, aptidão, talentos, caminhos das pessoas dentro de todas as áreas da vida, né? Então, o nosso mapa astral, ele fala sobre a nossa forma de se expressar, de funcionar melhor em diferentes áreas. Os nossos desafios, os nossos potenciais. E é isso, traz consciência. Quando a gente tem consciência, né, a gente consegue caminhar melhor, a gente consegue aproveitar melhor a jornada, tá? As pessoas me procuram muito para fazer análise vocacional, então a gente consegue, tendo o mapa natal da pessoa, entender questões sobre os talentos, as aptidões, o melhor tipo de rotina, área financeira, como que ela se sente realizada profissionalmente, né? Questão de sucesso para ela, que para cada pessoa vai ser diferente. Então, existe essa análise vocacional, existe análise de relacionamentos, né? Muita gente te procura na terapia por Sim, conta disso. a maior parte. Eu Então, comento daqui a pouco. a gente consegue ver isso também no mapa, relacionamentos, família e as jornadas, né, que a gente veio percorrer. Além disso, a gente também tem a leitura dos trânsitos, que mostra como os planetas no céu estão afetando a gente a cada momento de vida. Então a gente compara a posição dos planetas no céu com a posição que eles estavam no momento que a gente nasceu. E tem a Revolução Solar. A Revolução Solar é um mapa que a gente ganha todo ano quando a gente faz aniversário, que é quando o Sol retorna para a mesma posição que ele estava no momento que a gente nasceu. Então é um ciclo que se completa e a gente ganha esse novo mapa que vai mostrar a tendência daquele ano, as energias que estão mais acessíveis e favoráveis, o que pode estar acontecendo em cada área da nossa vida para trazer consciência específica para aquele ciclo daquele ano. Legal, muito legal. E o desenho humano? Então, o desenho humano, ele vai trazer algumas informações como o nosso tipo áurico, ou seja, como a nossa aura funciona, qual é a nossa dinâmica energética, né?
pessoas que são mais introvertidas, extrovertidas, pessoas que têm uma dinâmica energética de ser mais magnética ou atrativa, outras pessoas que têm uma aura que é mais penetrativa, e vai trazer exemplos, informações de como que a gente usa, estabelece esse equilíbrio sobre a nossa energia, né? Ele fala sobre as nossas estratégias. Então, não adianta você fazer uma coisa da mesma maneira que uma outra pessoa fez e deu certo, que pra você talvez não vai dar. Porque a sua estratégia é diferente dessa pessoa. Legal. Né? A sua autoridade, a nossa autoridade, ela vai mostrar como a nossa intuição conversa com a gente. E para cada pessoa vem de um lugar diferente. Isso é muito legal porque as pessoas têm muitas questões de como tomar boas decisões na minha vida. Como que eu sei quando é a intuição falando, quando é a mente falando, quando é o medo falando. E o desenho humano dá esse tipo de informação. Legal. Então, assim, ele vai mostrar essa nossa dinâmica energética sobre como a gente funciona e sobre como a gente alinha isso para nossa vida fluir melhor. Legal, ele é mais sutil. É mais sutil. Isso. Mas o sutil, gente, quando eu falo, é mais sutil, ele é mais interiorizado, né? Então, quando a gente fala mais sutil, ele está dentro das camadas mais internas de você, certo? É nesse ponto, porque quando eu falo comunicação sutil, eu falo exatamente sobre isso, né? Quando a gente procura uma terapia ou uma ferramenta de autoconhecimento, possivelmente as pessoas elas estão indo com um objetivo. Então, eu preciso resolver a minha vida de relacionamento, que é o que eu falei que muita gente me procura. Eu preciso resolver a parte das mulheres, 50% é isso, tá? Ou um pouco mais. É a parte de relacionamento, né? Que eu quero um companheiro, quero uma família. Por isso que eu falo que o sagrado feminino tem que entrar nesse mergulho. Entende? Faz parte, a mulher vai passar por esse questionamento de estruturar a família. Então, quando ela fala de entrar dentro do sagrado feminino e ela entra em crise com isso, é porque, no fundo, é um desejo inconsciente de gestar. Entende o que eu quero dizer? De gerar uma família. Só que ainda não é tão racional para as pessoas poderem conseguir expressar isso. Mas, enfim, voltando, só um adendo aqui. E aí eu falei que normalmente as pessoas procuram uma ferramenta ou uma terapia exatamente com um motivo maior, né? Uma causa, né? Esse meu lado de relacionamento é horroroso, eu preciso melhorar, eu não sei o que eu faço tudo errado, e vem com uns argumentos assim. E isso é a camada mais externa, né? E aí você olha, tá bom, você usa uma ferramenta para poder entender isso, você desconstrói isso. Só que para que você desconstrua isso, você tem que ir em camadas profundas. Entende o que eu quero dizer? A mudança nunca vem de fora para dentro, de dentro para fora. Isso aí. Então, assim, às vezes até a astrologia ter também se popularizado, eu acho isso bom porque é um gatilho para trazer as pessoas para coisas que são mais que elas acham que o problema tá fora, mas quando a gente vai fazer uma leitura, que elas veem que elas estão desalinhadas com os valores, os propósitos delas, aí é uma chamada para elas se olharem, se mudarem e aí indiretamente, automaticamente, as mudanças nos relacionamentos, na carreira vão acontecer. É exatamente isso que acontece, né? Eu acho que é uma percepção ilusória das pessoas. O meu problema é isso aqui. Não, o seu problema não é esse. Isso é a consequência de um desalinhamento. Sim. Que na realidade é isso, né? E quando a gente vai adentrando mesmo, e a gente vai usando todas essas ferramentas para adentrar, a gente chega nesse espaço, nesse lugar. E eu acho que esse lugar de profundidade, ele só acontece, ele só é alcançado quando você se dá espaço. Que loucura, né? Porque você precisa soltar as rédeas, você precisa se permitir para chegar nesse lugar. E todas as ferramentas, gente, elas te permitem chegar nesse lugar. O que acontece é que a gente às vezes não mergulha com tanta profundidade para poder ouvir isso. Sim. Entende, Rafa? A gente não aplica, a gente não usa aquilo que a gente ouviu, né? Porque é mais fácil continuar da forma que tá, né? O difícil é você pegar alguma coisa e vamos ver se isso funciona realmente pra mim. Vamos mudar aqui, vamos adaptar ali, vamos ver. Fazer isso é um esforço, é um gasto de energia muito grande e nem todo mundo tá aberto a todo momento pra fazer isso. Não tá. Não tá, porque é mudança, né? A gente, na verdade, foi educada, a gente falou isso num episódio que passou,
a gente foi educado a viver desse jeito, né? O mundo, a sociedade, ele te ensina a viver assim, aqui dentro. Só que nós não somos feitos para viver aqui dentro, né? Então a educação, a sociedade, o capitalismo, o patriarcado, tudo, a religião, ela te ensinou a viver aqui dentro, nessa bolha. Só que você não é um ser que vive numa bolha. Você não tem como viver numa bolha. Então, quando você vai adentrar dentro de você, você é convidado a sair da bolha. A se libertar. É, o que a gente chama de liberdade. E aí vem a sensação de estar perdida. Porque as É pessoas verdade. começam um processo terapêutico, né? E saem com mais perguntas do que respostas. Uhum. Né? E por conta dessa liberdade, e o que eu vou fazer com essa liberdade, com esse espaço que foi criado, porque a pessoa descobre que ela pode, tem inúmeras possibilidades. É muito mais fácil a pessoa viver naquela caixinha, no que foi pré-determinado pra ela, no que as pessoas esperam pra ela, seguir um plano certinho. Exato, é. O Muito difícil loucura. é você descobrir que você é multipotencial É. e tem a liberdade de ser e fazer o que você sente, né? Seguir o teu próprio caminho, a tua própria jornada, que é única e que a astrologia e o desenho humano mostra isso, e experienciar e mudar a tua vida. Muito legal, né? Muito legal. É muito legal, gente. E você poder usufruir de ferramentas que vão te ajudar nesse caminho, e eu acho que as ferramentas, elas vão se somando, né? Porque, por exemplo, agora eu vou falar sobre mim. Eu uso a leitura astrológica, e eu também queria pontuar outra coisa aqui. Eu uso a leitura astrológica minha, né, da Revolução Solar, do meu mapa astral, de trânsitos do trabalho, é assim que chama? Então, de trânsitos do trabalho, e dos eclipses também, dos pontos marcantes que tem no céu. Depois eu queria que você falasse sobre isso. E isso vai meio que, não me guiando, mas me trazendo clareza para os meus movimentos. Até porque eu não uso isso para justificar o que eu estou fazendo. Eu, quando estou vivendo e percebo que estou vivendo alguma coisa mais grandiosa na minha vida, eu resgato a leitura. E eu, cara, deixa eu ver. Aí quando eu vejo, tá batendo. E isso é muito mágico. É por isso que eu sempre falo que a vida se torna mágica, porque ela chega num lugar de sincronicidade. E você se permite viver esse flow, entende? Mas assim, por exemplo, na minha vida, na minha dinâmica, eu não uso só a leitura astrológica e de desenho humano, porque a Rafa me passa também. Eu não uso só isso, eu uso outras coisas também, mas eu vou me permitindo fluir de acordo com o que eu estou vivendo no momento de agora. Eu vou me observando e vou me permitindo. Então, eu acho que esse é o ponto que as pessoas precisam entender, né? Não é não predestina, né? Só fazer um parêntese. Quando eu comecei a trabalhar com terapia, a primeira coisa que eu fui começar a exercer como profissão é leitura de tarô. Eu sou taróloga. E quando eu percebi que as pessoas estavam dependentes de mim, eu parei. Porque eu não gero um exército, entendeu? Eu não quero formar exército. Todo mundo que depende de mim. Gente, a leitura de tarô é para te dar expansão de consciência. Não é para te dizer o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. E eu falei, as pessoas estão interpretando errado. E por mais que eu falava, elas interpretavam errado. E ainda ficavam bravas comigo. Eu falei, nossa, isso não é para mim. Aí eu larguei mão de fazer leitura de tarô para as pessoas. Eu sou taróloga, eu uso o tarô na minha vida. Ela é uma ferramenta para eu me sintonizar, para eu me energizar, para trazer expansão de consciência para mim. Mas eu não jogo para as pessoas mais. Eu realmente acredito que dar independência para as pessoas é o caminho. Essas ferramentas foram e são ainda muito mal utilizadas, né? Muito mal utilizadas. Então a gente tem que saber usar com sabedoria para que a gente também não não fique dependente de ferramenta. A ferramenta é para ajudar a gente, né? Não é para gerar essa dependência, até porque não existe num lugar que tenha todas as respostas fora de você. As respostas estão dentro da gente, né? Sim, sem dúvida. Conta pra gente, Rafa, uma coisa que tá muito em alta agora é as pessoas lerem os pontos marcantes no céu. É eclipse, Mercúrio retrógrado, então já tá na boca do povo, né? Ai, é o eclipse, ai, é o Mercúrio retrógrado. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre qual é a importância disso nas nossas vidas. Então,
a gente tem o céu, os planetas, né, os pontos, eles estão sempre em movimento, né? Eles estão em trânsito. E tem alguns momentos, alguns trânsitos que acabam impactando mais a gente na nossa jornada, né? São os eclipses, é um planeta que fica retrógrado, o mais conhecido, famoso, é o Mercúrio É retrógrado, né? verdade. E, por exemplo, nos eclipses, né? Que é ali um alinhamento, ou acontece numa lua nova ou numa lua cheia, né? De Sol e Lua. É um momento em que a gente aqui no planeta recebe uma grande quantidade de energia. É um ponto-chave, é um atalho para a gente evoluir mais rápido, né? Para a gente dar um shift de consciência. E são momentos que trazem muitas transformações na nossa vida, que tem muito impacto, né? Então, se a gente souber usar isso com sabedoria, É né? uma janela de É uma oportunidade. janela de oportunidade. Sabe videogame, assim, quando às vezes a gente acha um atalho para passar para a próxima Aham. fase? É um momento de eclipse. Ele dá um up, ele traz a energia que a gente precisa para fazer alguma mudança, algum alinhamento necessário, né? Que lindo. E aí é muito bonito que a gente pode ver isso, como que isso está influenciando o nosso mapa, para a gente ter ali uma clareza sobre possibilidades, né, do que vai estar mudando, de como a gente pode lidar com aquilo, para trazer consciência e a gente poder aproveitar melhor esse momento, Uhum. né? Já Mercúrio retrógrado, né? Todo mundo tem medo de Mercúrio retrógrado, mas não é para ter medo também, né? Mercúrio retrógrado é um momento que pode sim, né, trazer ali algumas questões que a gente precisa ter paciência, porque Mercúrio é o planeta que representa a nossa mente, a nossa comunicação, os nossos saberes, interesses, né, o nosso racional. Então, quando Mercúrio fica retrógrado no céu, é como se o planeta Mercúrio, a velocidade dele diminui, né? Então, e ele se aproxima, né, da Terra. Então, a nossa mente isso impacta a nossa mente no sentido dela não funcionar da mesma maneira, na mesma velocidade que sempre funciona. Mas isso é uma coisa ruim, é para nos prejudicar? Não, é uma oportunidade, tudo é oportunidade. É. Oportunidade para quê, né? Pra gente diminuir o ritmo, né? Que Pra legal. gente parar de estar com aqueles pensamentos frenéticos o tempo todo. É um convite pra gente se observar, observar as vozes da nossa cabeça. E nesse momento é muito mais fácil, porque tá um pouco mais devagar, tá um pouco mais lento. É claro que pode gerar falhas de comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, marca e desmarca, né? Você compra um negócio achando que vai ser assim, é assado. Esses embaralhamentos mentais? Sim, é uma consequência, mas não é para isso que acontece. Sim, É pra gente diminuir o ritmo e reavaliar a nossa vida, legal. né? Então, eu vejo esses eclipses, Mercúrio, qualquer planeta retrógrado no céu como um convite pra gente dar uma pausa e reavaliar e se realinhar, porque muitas vezes a gente vai caminhando no automático e não para se observar, para sentir, para ouvir dentro da gente, né? Usar isso como uma ferramenta é até um momento de pausa, né? Exato, exato, é um É convite da um pausa. momento de refletir, de parar. E é isso que as pessoas precisam, porque o autoconhecimento é se dar esse espaço, né? A gente fala muito sobre isso, é se permitir se observar, é se permitir pausar. Então, usar a astrologia como uma forma de criar esses espaços, esses ritos no seu dia a dia é bem interessante. Quero te perguntar outra coisa. As pessoas sempre falam que a coisa mais importante quando, qual é o seu mapa? Quando, vou te conhecer, né? Oi, Rafa, tudo bem? Me diz qual é o seu sol, o seu ascendente, sua lua. São os três principais que todo mundo pergunta. Mas me conta uma coisa, qual é o planeta que para você é mais simbólico? E eu tô te perguntando numa pergunta bem pessoal, íntima. Uhum. Qual é aquele que te toca mais, que para você é mais interessante olhar para as pessoas e querer saber qual que é? Então, o Sol, a Lua e o ascendente, eles realmente acabam dizendo muito sobre a pessoa, as necessidades dela, aquilo que traz realização, e a gente vê isso se manifestando na personalidade das pessoas muito forte. Então, eu realmente acho que isso é muito importante, né? E o ascendente é a nossa carta de apresentação para o mundo.
Então, assim, é legal a gente ver essa dinâmica, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou taurina. Aí a outra pessoa, nossa, nunca ia imaginar que você é taurina. Por quê? Porque o ascendente dela, às vezes, está num signo completamente diferente. E o ascendente é a nossa carta de apresentação. Então, no primeiro momento, o que aparece para as pessoas que estão tendo um primeiro contato com a gente é o nosso signo ascendente, né? E eu acho muito legal a gente ver isso. Mas um planeta que eu acho que é muito importante pra gente, que as pessoas não dão valor, pra mim é a Vênus, mas é o planeta que rege o nosso mapa. Porque a gente acaba manifestando muito dos comportamentos, das necessidades daquele planeta, os trânsitos desse planeta acabam sendo muito impactantes na nossa vida, né? E no meu caso é Vênus, porque eu tenho ascendente em Touro. Então, assim, gente, pra quem é novato, né? Cada signo tem um ou dois planetas regentes. Então, para você achar qual é o planeta regente do seu mapa, da sua vida, que tem um grande impacto sobre você, você vai achar o seu signo ascendente, né? E aí você vai procurar no Google, tem isso, é bem fácil de achar qual o planeta regente desse signo. Para mim é Vênus, que ela rege Touro. Então, a minha Vênus no meu mapa, o signo da minha Vênus, a casa que ela tá, isso tem uma grande influência sobre mim, sobre a minha vida, as minhas escolhas, o meu comportamento, a minha personalidade e os trânsitos, as mudanças de Vênus no céu, às vezes Vênus retrógrada, quando ela muda de signo. Isso tem um grande impacto sobre mim, sobre os meus ciclos. Que Então, legal. acho que é uma coisa interessante da gente olhar também além do Sol, da Lua e do Ascendente, que sim, também é bem importante. Última pergunta, vai, para não me estender demais e para também não entregar tudo para a galera, né? A intenção aqui é aguçar a curiosidade deles e não entregar tudo. Mas eu percebo uma grande diferença nas pessoas que nascem em decanatos diferentes. Então, por exemplo, o meu signo é touro. O meu irmão, ele nasceu no primeiro dia de touro. E eu no último. Gente, é visível uma diferença entre um e o outro dentro dos aspectos que são importantes no signo. Faz muita diferença. Faz. A gente consegue ver diferença porque, né, tem três ali partes, é como se o signo fosse dividido em três e cada parte daquele signo representasse um dos signos do mesmo elemento. Então, Entendi. para ficar fácil, assim, vamos pegar o exemplo de touro, né? Touro é um signo de terra, então tem touro, tem virgem e tem capricórnio. Quem nasceu no primeiro decanato é touro-touro. Entendi. Quem nasceu no segundo decanato é touro com uma pitadinha de virgem. Quem nasceu no terceiro decanato é touro com uma pitadinha de capricórnio. Ah, muito legal. Então a gente consegue ver essas nuances, né? Porque, enfim, não é preto no branco. Nada é. Exato. Nada é. E aí Muito a gente legal. consegue ver a diferença entre as pessoas mesmo, dependendo do decanato. Legal, legal demais. Quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais algum ponto importante dessa troca? Eu acho que, pra gente finalizar, eu queria reforçar isso, né, de gente usar astrologia, desenho humano, qualquer ferramenta de autoconhecimento com sabedoria. Eles estão aqui para auxiliar a gente. Eles estão aqui para ajudar a gente a trazer um pouco mais de sentido para nossa vida, para as nossas experiências, mas eles não predestinam a nossa vida. E é importante a gente entender que a gente tem o livre-arbítrio. A gente pode usar essas informações como um oráculo mesmo, pra gente se guiar, pra gente tomar boas escolhas, mas não pra determinar aquilo que a gente é, que a gente tem que fazer nos momentos da nossa vida. Legal, é exatamente isso, gente. São ferramentas, né? E as ferramentas, elas precisam ser usadas com consciência, com presença, né? A gente tem nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher, são sempre caminhos. O autoconhecimento te mostra que existem possibilidades, foi o que a gente falou hoje um pouco mais cedo. Agora, né, nesse episódio, a gente conversou sobre isso. Ele te mostra que existem possibilidades e isso te liberta. Então, assim, autoconhecimento liberta mesmo, né? E a liberdade, gente, é uma liberdade para a gente poder aprender a viver com mais equilíbrio, com mais bem-estar, com mais harmonia. O que o ser humano não está acostumado a viver. Não está. O ser humano não está acostumado a viver com equilíbrio, com harmonia, com bem-estar. Quando tá num momento de equilíbrio, gente, tem uma coisa errada. Exato. Vai procurar um problema, né? Exatamente, exatamente. Às vezes eu me pego mais tranquila durante um dia e eu quero ler um livro. E aí passa assim na minha mente, mas você vai ler um livro agora? Eu, hein? Gente, que isso? Quem é que tá falando comigo? Dá licença, eu vou ler o livro na hora que eu quero.
Eu posso ler o livro agora. Então, eu acho que o autoconhecimento faz isso com a gente, sabe? E a astrologia é uma ferramenta incrível, aí eu ia falar outra coisa, mas ferramenta incrível fica mais amoroso, uma ferramenta incrível para a gente criar esses momentos de pausa realmente, essas autorreflexões, porque autoconhecimento é autorreflexão o tempo inteiro, É isso. né? Rafa, diz pra mim e pra galera como que eles te encontram. Tenho certeza que depois desse episódio um monte de gente vai te procurar. Vocês conseguem me encontrar no Instagram do Astrologia Elemental e do Ser da Nova Era também. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Vai estar em tudo quanto é lugar, então fiquem tranquilos. A Rafa é minha astróloga, maravilhosa, e eu recomendo ela para todo mundo. É isso, galera. A gente se encontra no próxima semana. Um beijo grande. Tchau, até a próxima.